Olá, seguidores da Rádio Cidade, leitores do jornal Alto Jacuí, você que nos acompanha também no FM 104.9. Estamos na rua de Anis Dias, logo abaixo do Hospital da Comunidade Anis Dias. E vamos contar uma novidade para você. Atende em Ibirubá mais um profissional médico, especialista na área de pneumologia, o Dr. Vitor Hugo, que está aqui ao meu lado. Obrigado por nos atender, Dr. Vitor Hugo. O senhor que vem para reforçar o time, né, de médicos aqui da Clínica Médica, que já tem o Dr. Roger Machado. Se apresente, de onde o senhor veio, né, e qual é a sua especialidade, o seu plano aqui para a comunidade de Ibirubá. Tá, boa tarde, Andrei. Meu nome é Vitor, né, eu sou médico, então pneumologista. De nascença, assim, né, vamos dizer, da minha criação, sou no Mato Grosso, né. Fiz a minha formação, faculdade no Paraná, em Maringá. E o início da minha residência, né, de clínica médica, que é uma formação inicial ali, né, que a gente chama que é o clínico, né, fiz em Passo Fundo. E a minha formação da especialidade de como pneumologista, acabei fazendo em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, né. Então, assim, a pneumologia é uma área, né, muito abrangente, né, que abrange principalmente as doenças respiratórias, né. Então, desde a parte do nariz até a parte do pulmão, né? Então, doenças como rinite alérgica, sinusite, né? E principalmente as doenças pulmonares, né? Que seriam a asma, doenças causadas pela exposição ao cigarro, né? Popularmente conhecido como enfisema pulmonar, né? E algumas outras doenças mais específicas, né? Por exemplo, fibrose pulmonar, doenças relacionadas a exposições de trabalho, né? Pacientes que trabalham com sílica, né? Até pacientes com quadro de nódulo pulmonar, câncer de pulmão, né? Pacientes que querem parar o cigarro, né? Que é muito importante, né? E agora nessa época do ano, né? Principalmente os pacientes que vêm tendo muita infecção respiratória, pacientes que queiram, né, melhorar o quadro respiratório. Então a gente atende diversas áreas, principalmente na parte respiratória. Doutor, a gente tem depois da Covid aí um aumento, mais diagnósticos. Como é que está para o pneumologista a rotina de trabalho pós-Covid? O que os pacientes têm relatado? A gente sabe que durante a época da Covid, né, a gente especificou muito o tratamento, né, então ficou muito paciente desassistido, né, se focou especificamente naquela época em pegar todo o esforço e a demanda apenas no Covid. Então ficou por pelo menos 2 anos, né, a parte principalmente do paciente com asma, né, desassistido, e o que a gente vê é muita, depois desse todo esse tempo, paciente vindo com muito quadro de câncer de pulmão, nódulos que ficaram provavelmente muito tempo sem ninguém diagnosticar, né? Então as pessoas ficaram praticamente 2 anos dentro de casa e acabou que a única doença específica naquele momento era o Covid. Então doenças outras como a asma, DPOC, que é a doença do enfisema, acabaram ficando em segundo plano, né? Além do mais que a gente sabe que foi um momento assim de muito que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, de muito sofrimento, né? Acabou até que a demanda de pessoas que fumavam acabavam fumando mais por causa de toda a ansiedade que toda doença causava naquele momento, né? Então assim, hoje a gente começa a ter um controle melhor desses pacientes, os pacientes começam a retornar mais ao consultório, né? Mas ficaram muitos pacientes que ainda não retornaram, né? Porque, eu falei, todo aquele esforço, todo aquele acompanhamento que previamente as pessoas estavam fazendo, acabaram que hoje elas não estão fazendo mais. O doutor vai estar aqui em Ibirubá uma vez por semana, inicialmente, atendendo aqui? Isso, a princípio uma vez por semana aqui na clínica Dr. Roger, né? A depender conforme vai, a demanda, a gente pode avaliar daqui a pouco de a gente aumentar, né, o esforço de vir para cá. Mas a princípio a gente vai vir uma vez na semana. E para finalizar, doutor Vitor, quem deve consultar um pneumologista? Tá. A gente foca muito, né, nesses pacientes que já têm as doenças prévias, né? Então, o paciente já tem um diagnóstico de asma, o paciente que é o tabagista, o paciente que tem alguma alteração pulmonar e principalmente os pacientes que estão apresentando, né, sintomas como falta de ar, né, tosse que não melhora, pacientes que têm infecções respiratórias de repetição, muitos pacientes que têm muitos acometimentos ou história de câncer de pulmão na família, né? Então todos esses pacientes têm um quadro que precisa ser acompanhado mais de perto, tá?
Perfeito. Dr. Vitor Hugo Souza Santos está atendendo aqui em Birubá, Clínica Médica do Dr. Roger Machado, Rua de Anis Dias, logo abaixo do Hospital da Comunidade Anis Dias. Com imagens de Cristiano Lopes, para a Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuí, o repórter Andrei Grave.